Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado pelas nossas vidas, obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor tem abençoado pessoas dessa igreja com seus empregos, que o Senhor tem nos permitido dizimar. Obrigado pelas vidas de cada irmão que dizimou, que deu suas ofertas aqui na igreja. Que o Senhor continue abençoando também nos seus trabalhos, que o Senhor abençoe também aqueles que não têm um emprego, que o Senhor possa estar provendo para que logo eles consigam um emprego também e que eles também tenham o privilégio de estar entregando seus dízimos na Tua casa, Senhor Deus. Obrigado por tudo, que o Senhor continue nos abençoando neste culto. Em nome de Cristo nós oramos agradecidos. Amém. Como eu estava falando sobre o testamento, sobre o pacto, sobre sermos herdeiros, todo mundo tem piadinhas, né, por aí na internet. Nossa, eu queria ser herdeiro de fulano de tal, herdeiro de pessoas famosas, ricas e tal. Mas você já parou para pensar que você é herdeiro do próprio Deus Todo-Poderoso? Essa é a doutrina que lemos aqui nessa noite. Nessa noite, quem nos traz a palavra é o reverendo Adelson. Eu convido a vir aqui, prega a palavra, meu irmão, que o Senhor o abençoe. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Confesso que hoje, especialmente, eu me encontro mais desconfortável, não entendo ainda por quê. Mas toda vez que nós vamos proclamar a palavra do Senhor, nós realmente devemos nos sentir desconfortáveis mesmo. Acho que o dia que nós estivermos nos sentindo muito confortáveis ao proclamar a palavra do Senhor, tem algo errado. Nós continuaremos expondo o livro de Gênesis. Abra sua Bíblia no capítulo 33. Gênesis capítulo 33. Tem sido uma exposição muito rica deste livro. Gênesis 33, diz assim a palavra do Senhor. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são esses contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Perguntou Esaú: qual é o propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceite o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradastes de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E instou com ele até que o aceitou. Disse Esaú: partamos e caminhamos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: meu senhor, sabe que esses meninos são tenros e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais, só um dia morrerão todos os rebanhos. Passa, meu senhor, diante de teu servo,
Eu seguirei guiando-os pouco a pouco no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo? Disse Jacó: para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú naquele dia a Seir pelo caminho por onde viera. Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez palhoça para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã-Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto à cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Ramor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós, ó Deus, somos servos que por nós mesmos somos indignos de estar na Tua presença. Se gozamos do Teu favor hoje, é porque Cristo Jesus nos reconciliou com o Senhor. Ó Deus, nós temos bocas impuras que, ó Deus, não teriam, Senhor, o direito de falar ao Senhor, mas pela cruz de Cristo que nos reconciliou, nos aproximou do Senhor, nós hoje temos acesso ao Senhor. Pedimos que o Senhor, ó Deus, use a Tua palavra pelo poder do Espírito Santo, para que nós possamos compreendê-la com as nossas mentes e que nos nossos corações possam ser guardadas para nos conduzir em uma vida de retidão. Obrigado pela Tua igreja aqui reunida, o Teu povo, ó Deus, que vem ao Senhor para Te adorar. Ó Deus Santo, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe nesta noite e fazemos isso, ó Deus, em o nome do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, enquanto eu estudava e preparava este sermão, essa mensagem, algo me veio à mente, porque eu me lembrei de Jacó aqui nesta cena. Nós conhecemos a história desde o capítulo passado, na ministração da mensagem passada, e eu fiquei pensando em Jacó, no sentimento de Jacó quando estava para encontrar Esaú, e eu fiquei imaginando o medo, o receio de Jacó, e esse texto vai nos falar um pouco disso. Eu me lembro, por volta do ano de 1974, eu devia estar por ali, com uns 11 anos, cursando a 4ª série. Era um tipo de calendário diferente, né? 4ª série era diferente de 4ª etapa, ou melhor, eu devia estar por volta da 4ª série, né? E não 4º ano. E tinha um coleguinha de escola, que ele não era da minha sala, mas ele era muito famoso porque dizia que ele brigava muito bem. Ele era bem pequenininho, mas a fama corria que ele era bom brigador. E talvez os irmãos hoje não tenham visto muito isso, você brigar na saída da escola. Mas uma frase que aterrorizava qualquer aluno era dizer: eu te pego na saída. Se isso acontecia, aconteceu comigo. No intervalo eu não me lembro o que eu falei. Ele era muito sistemático e eu provavelmente disse algo que ele disse: eu te pego na saída. E isso criava um pavor que você não conseguia mais prestar atenção no restante das aulas depois do recreio. E o medo era a vergonha de você apanhar, como você voltaria para a escola no dia seguinte. Não era nem de apanhar, mas porque ficava aquela turba toda em volta para assistir, né? E uma palavrinha que acontecia depois que você saía da sala de aula e ia para o portão de fora da escola era, vendo a pessoa, ele dizia: e agora? Então você já ia para lá com um coração muito temeroso, um frio na barriga. E eu me lembro que quando esse menino me disse no recreio: vou te pegar lá fora, o medo era tão grande, mesmo sendo fisicamente um pouquinho maior, mas ele tinha uma fama tão grande que isso por si só gerou um medo.
E fato é que quando eu saí, depois indo para casa, ele entregou a sacolinha com os caderninhos dele para os colegas que estavam torcendo, eles queriam ver briga, não é? E eu morrendo de medo, quando ele falou assim, e agora? Eu me lembro que eu empurrei o peito dele e corri, como um covarde. Eu briguei umas 4 vezes na escola, levei a pior em todas. Então eu fiquei imaginando Jacó, e esse texto muito propício, esse sentimento de Jacó, eu fiquei imaginando Jacó tendo que encontrar Esaú 20 anos depois, tendo retirado dele a primogenitura, a bênção, e tendo Esaú dito, vou te matar. E isso me fez pensar acerca de como que a graça de Deus, que é melhor do que a vida, como nós lemos na primeira leitura, que é reconhecida por Paulo lá no capítulo 15, verso 10 de 1 Coríntios, que ele diz, olha, se eu sou o que sou hoje, é pela graça de Deus. Então ninguém melhor do que Jacó para olhar para a sua história e dizer, pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Portanto, esse texto nos revela a graça de Deus que transforma um homem improvável. Um homem que, aos olhos humanos, não merecia destaque nenhum. E é sobre esta obra de Deus que nós vamos meditar nesta noite. Nós vimos o tema que reconciliações nunca são fáceis, mas são extremamente prazerosas quando elas acontecem. E eu gostaria de dividir um pouco esse tema em 3 aspectos que nós vamos abordando. Primeiro, reconciliações nunca são fáceis, porque elas exigem humilhação. Elas custam muito caro. Mas nem sempre significa que depois de reconciliado, tem que se caminhar junto. Então nós vamos ver esses aspectos. Desde o capítulo 32, nós percebemos, nós conhecemos, nós temos estudado, nós temos meditado aqui na caminhada de Jacó. Conhecemos bem a sua vida, sabemos decora o seu nome, aquele que puxa o calcanhar, significando aquele que passa a rasteira, aquele que dá pernada, que viveu a vida toda dessa maneira, ou seja, aquele que derruba alguém para conseguir o que quer. Esse homem que experimentou a graça de Deus durante toda a sua vida, alguém que não era merecedor de absolutamente nada, a sua vida não lhe dava isso, não lhe oferecia. Agora, nós vamos, no capítulo 32, nós meditamos de como Jacó, do capítulo que chegou ao capítulo 32, é diferente do Jacó do capítulo 33. Como que, desde da casa do seu sogro, ele vem sendo trabalhado por Deus. E aqui no capítulo 33 nós temos um homem diferente, que teve o seu nome mudado, lá no capítulo 32, que lutou com um homem, que lutou com Deus, que reconheceu e que saiu de lá mancando, manquejando, reconhecendo que realmente era fraco. Portanto, olhando a graça de Deus na vida de Jacó, nós vemos que Jacó vem de uma família muito complicada. Jacó vem de uma família que precisa da graça de Deus, e dessa graça, de um caráter multifacetado, de um caráter múltiplo, que atinge uma graça que perdoa, que tolera, que transforma. É esse Jacó que nós vamos ver agora. E, portanto, eu fico pensando, e logo no início diz, olha, Jacó levantando os olhos, viu Esaú que se aproximava, e com ele 400 homens. Pensa no coração de Jacó.
Nós vimos desde o capítulo 32 que Jacó faz o quê? Ele separa uma porção de animais para dar de presente para Esaú. Não que ele quisesse comprar Esaú, mas fazendo as continhas daquilo que o autor de Gênesis nos escreve no capítulo 32, aproximadamente pouco mais de 550 animais. Era uma fazenda, já era uma fazenda. E nós vemos que Jacó manda esses presentes, manda homens para preparar. Aqui nós ainda vemos um Jacó preocupado, estratégico. Primeiro, lá no capítulo 32, ele divide os seus bandos, o seu rebanho, pensando que, em caso de confronto, se os homens de Esaú destruírem um grupo, o outro tem condições de fugir, fica pelo menos um remanescente. Aqui, da mesma forma, ele separa suas mulheres e seus filhos. E aqui nós percebemos que Jacó ainda tem um pouquinho do antigo Jacó, que vem daquela família complicada, cheia de favoritismos, né? De Jacó, que é preferido da sua mãe, de Esaú, que é preferido do seu pai, de um favoritismo, né? Então ele coloca as servas, coloca atrás das servas Lia, coloca atrás de Lia José e o filho. Ele está tentando arrumar uma estratégia dele para que alguns sobrevivam em caso de um ataque de guerra com os homens de Esaú. Quando nós olhamos de maneira desatenta, nós até poderíamos pensar que essa história nem poderia ser colocada na Bíblia, porque poderia trazer um desserviço, falar de um homem que é complicado, de um homem trapaceiro. E isso mostra a beleza das Escrituras, porque Deus não esconde quem são os homens que Ele usa como instrumento da sua graça e como instrumento para abençoar o seu povo. De igual maneira como Ele usa a nós também, pessoas às vezes complicadas. E nós somos assim. Mas a graça do Senhor, que é tudo em nós, que foi tudo em Jacó, e que desde a criação do homem, ela é abundante na vida do homem, ela revela esse Deus maravilhoso a quem Jacó aprendeu a servir. O pano de fundo de toda essa história é para mostrar que Deus está trabalhando em uma família complicadíssima. E algo que nós podemos desviar a nossa mente é porque, se Deus trabalha numa família complicada como aquela, quanto mais na minha e na sua. O propósito de Deus trabalhando nessa família é porque ela era parte do propósito redentivo do Senhor, do propósito redentivo de Deus. A minha e a sua família também fazem parte de um propósito redentivo de Deus. Nós estamos depois da vinda de Cristo, mas o Senhor continua redimindo toda a sua criação, essa que um dia será apresentada ao Senhor, totalmente restaurada. Nós não podemos esquecer que Jacó foi perdoado pelo Senhor. Nós não podemos esquecer que Jesus está conosco agora para perdoar, restaurar, fortalecer a cada um de nós. Podemos olhar para a figura de Jacó, para a família de Jacó, mas também para a nossa família, para nós mesmos. No capítulo 32, se preparando para esse encontro com Esaú, Jacó ora ao Senhor. E aí, esta oração muito interessante de um Jacó que já vem num processo de transformação, e ele diz assim: olha, sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Livra-me das mãos de meu irmão, porque eu o temo, para que não venha matar-me e as mães e os filhos. É um Jacó que agora busca o Senhor, que aprendeu
que Deus é sua única esperança. Quando nós sabemos que Deus é a nossa única esperança, nós oramos com um coração. É uma oração diferenciada. Mesmo tendo preparado, segundo o seu raciocínio, aquele monte de animais. E é interessante essa quantidade de animais que ele manda para o seu irmão. Olha, ele manda 200 cabras, 200 ovelhas, 20 bodes, 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. De certa maneira, era ainda uma forma de tentar aplacar a ira do seu irmão. Mas Jacó foi quebrado pelo amor de Deus. A palavra de Deus diz que o amor de Cristo nos constrange, o amor de Deus nos constrange. Por isso, esta ideia de reconciliação, e quando nós olhamos esse quadro todo, a angústia de Jacó, nós percebemos que reconciliações não são fáceis. 31 anos de casamento. Quantos momentos em que Nilza certamente teve vontade de me esganar. Separar eu sei que não, mas se pudesse me matar. Meus irmãos, a reconciliação era uma delícia. E os irmãos que partilham um pouco disso, e não fala apenas de reconciliação entre marido e mulher, entre irmãos, entre amigos, não tem sentimento melhor. É interessante que Jacó morria de medo do seu irmão, quando ele deveria ter medo do Deus vivo, do Deus santo. O autor de Hebreus diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Esse sim nós deveríamos ter medo, e esse sim Jacó deveria ter medo. Reconciliações nunca são fáceis, porque exigem humilhação. Olha no verso 3 da sua Bíblia. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. Essa era uma conduta dos vassalos, reconhecendo a submissão ao seu senhor, se humilhando diante do seu senhor. E aqui Jacó se humilha diante de Esaú 7 vezes, à medida que Esaú vai se aproximando dele e ele se aproximando de Esaú. Aqui é alguém que reconhece a necessidade da humilhação. É um Jacó diferente. Agora Jacó vai à frente, ele deixou atrás a sua esposa, os filhos. Ele, como um pai de família, ele toma a frente, independente do que vai acontecer, nos dando um grande exemplo de como homens têm que proteger as suas casas, sobretudo sendo tementes e submissos ao Senhor. Mas entram na frente alguém que teve o encontro diferenciado com o Senhor lá em Peniel, lá no Val do Jaboque. Ele fez uso dessa saudação que era muito conhecida no Antigo Oriente, de se prostrar, de colocar o nariz para cheirar a terra, de colocar a boca no pó, reconhecendo o senhorio. Por isso ele se curva 7 vezes. Ele se humilha diante de Esaú. A reconciliação nunca foi fácil. E nós olhamos uma reconciliação especial, que exigiu uma humilhação que homem algum conseguiu sequer arranhar e chegar próximo, que é a humilhação de Cristo para que nós fôssemos reconciliados. As reconciliações nunca são fáceis. O verdadeiro arrependimento mostra que um Jacó sem orgulho, um Jacó verdadeiramente arrependido, um Jacó que confessa o seu pecado. E aí, quando nós falamos daqueles animais que ele dá na mente de Jacó e também de Esaú,
Ele não estava tentando comprar o favor de Esaú. Ele estava reconhecendo o seu pecado lá atrás e estava agora restituindo a bênção. Tanto que o termo utilizado para presente aqui é o mesmo termo utilizado para a bênção lá no capítulo 25. Lá quando ele fica com a bênção de Esaú. Agora é um Jacó diferente. É um Jacó que está reconciliado com Deus, reconciliando com seu irmão. É um Jacó que tem uma reconciliação na esfera horizontal que faz diferença, na esfera vertical, que faz diferença para a reconciliação na esfera horizontal. Nos dá a entender que é impossível haver reconciliações entre nós se nós não formos reconciliados com Deus. A reconciliação horizontal pressupõe a reconciliação vertical. E Jacó tem esse entendimento. Antes de reconciliar com Esaú, ele teve que se reconciliar com o Senhor, com Deus, no Val de Jaboque, de onde ele saiu arrebentado, quebrado, manquejando. Mas saiu um outro Jacó, cheio da graça de Deus, compreendendo a graça de Deus. Por isso nós compreendemos hoje a reconciliação de Cristo, a reconciliação que Cristo alcançou por nós, que Ele conquistou na cruz, na humilhação da cruz. Reconciliação precisa de humilhação. E Cristo conquistou a nossa reconciliação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, no versos de 2 a 5, ele diz assim, de 5 a 8 ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ter em nós o mesmo sentimento de Cristo, que não enxerga tanto valor assim em si mesmo, esse é ter o mesmo sentimento de Cristo. Por isso, uma oração que nós deveríamos fazer toda manhã, toda noite, todos os dias é: Senhor, dá-nos um coração igual ao coração de Cristo. Esaú corre ao encontro de Jacó, o abraça, diante do gesto de humildade. E o texto não nos fala dessa maneira, mas parece aqui que Esaú foi quebrantado com esse gesto de humildade de Jacó. Se nós abrirmos um pouco mais as lentes, nós vamos entender que Deus, na verdade, toca no coração de Esaú e tira aquele sentimento de vingança e faz com que ele perdoe Jacó. Por isso ele corre ao seu encontro, beija e abraça. Verso 4: então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-lhe ao pescoço, beijou e choraram. Esaú sentiu saudade, mas Jacó, ele se dirige a Esaú como meu senhor. E Esaú o chama de meu irmão. Esaú, por sua vez, ele age como se ele tivesse saudade de Jacó por esses 20 anos que estava distante de Jacó. Jacó reconhece que foi abençoado por Deus. E aqui há uma diferença nos dois irmãos. Nós não podemos perder de vista
que Esaú é descendente da serpente, é semente da serpente. Todo o contexto da vida de Esaú nos fala isso. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 9, verso 13, que Esaú foi objeto do ódio de Deus. Jacó o chama de meu Senhor. Esaú diz: olha, eu tenho bens, ou seja, ele quer dizer, eu conquistei os meus bens. É como se ele estivesse dizendo, eu não precisei de Deus para conquistar os meus bens. Eu conquistei por lutas, eu conquistei por guerras. E Jacó, diferentemente, reconhece que tudo que ele tem vem do Senhor, que foi extremamente agraciado pelo Senhor. Parece ser esta experiência de Jacó, além do vale de Jaboque. Jacó, que escapou de Labão, agora vem a Esaú. Mal ele teve tempo de descansar da luta com o Senhor, e ele se encontra com Esaú. Meus irmãos, mas mudanças, elas são processuais, na maioria das vezes. Sempre fica um resquíciozinho, algumas coisas. Isso nos lembra que, desde a nossa conversão, Deus tem moldado o nosso coração para que um dia nós tenhamos um coração bem parecido com o coração de Cristo. Quando nós encontramos Deus, quando Ele nos alcança, quando Ele nos muda, nos transforma, nós ainda permanecemos com muitos hábitos. Em Jacó ele dividiu o seu rebanho, dividiu o seu povo. Ele criou uma estratégia: eu preciso deixar um remanescente vivo. Mudanças são processuais, muitas vezes. Isso nos ensina que a salvação, olhada do ponto de vista de conversão, ela não é instantânea quanto à transformação. Ela é instantânea quanto à mudança de posição, mas ela é processual quanto à transformação. E a gente percebe isso, que Jacó, aquele que aprendeu sobre favoritismo com a sua família, e ele passa isso adiante, e no restante da história nós vamos perceber isso. Nós vamos perceber na história de José, nós vamos perceber no favoritismo de Jacó com José, em detrimento dos demais filhos, dos irmãos de José. E nós conhecemos o que aconteceu depois com Jacó, por conta desse favoritismo. Jacó, a ponto de chegar à frente dos irmãos: olha, eu tive sonhos que é o seguinte, 11 feixes, eu era um feixe, estava de pé, e os 12 deitavam diante de mim. O sol e a lua se prostravam diante de mim. Nós conhecemos como que nós vamos passando para as gerações, e José se referia aos seus irmãos. Reconciliações nunca são fáceis, elas custam caro, ela precisa de uma restituição. Jacó se humilhou, Jacó agora repara a bênção que havia tirado. Muito embora hoje nós entendemos que a bênção que Jacó recebeu vai muito além de 550 animais, mas para Esaú ele entendia que estava sendo feita uma restituição da bênção. Esses presentes não eram simples de cumprimento formal da cultura oriental, mas representavam as bênçãos que Jacó havia roubado de Esaú. E Esaú as aceita por insistência de Jacó. Ele insiste, dizendo que achou graça diante de Esaú. Jacó estava reconciliado com Deus. Estava reconciliado com Esaú. Esaú havia mudado? Essa era uma dúvida que o texto não nos relata.
Nós não sabemos, o autor não fala, mas Deus não era o centro da vida de Esaú, mas era o centro da vida de Jacó, e Jacó reconhecia isso. Reconhecia que tudo que ele tinha vinha do Senhor, enquanto Esaú dizia: olha, eu tenho muitos bens. Jacó aprendeu e percebeu, ao longo da sua vida, das muitas tribulações, que a bênção recebida não resultava das suas espertezas, das suas tramóias, dos seus jeitinhos, mas da graça de Deus, da graça do Senhor, que é melhor do que a vida, como diz o salmista Davi. Fica uma lição importante para nós aqui. Se Deus não for a realidade fundamental das nossas vidas, nós vamos andar pelas nossas pernas, e hoje eu não tenho dúvida alguma de que para que nós tomemos caminhos diferentes e nos percamos, basta que o Senhor nos deixe andar pelas nossas próprias pernas. Basta isso. Deus é o nosso objetivo último. A obra que Cristo fez na cruz e a reconciliação que Ele conseguiu para nós deve nos lembrar todos os dias. Passar no concurso público é muito bom. Comprar uma casa, ter esposa, ter filhos, ter propriedades, tudo isso são muito bons, legítimos, mas é necessário reconhecer que tudo isso é instrumento para servir ao Senhor, é instrumento da graça de Deus. E por último, tendo compreendido que reconciliações nunca são fáceis, porque elas exigem humilhação, como foi necessária a humilhação de Cristo, elas exigem restituição. Elas nem sempre significa caminhar juntos. Reconciliar não torna obrigatório caminhar junto, e o texto nos mostra isso. Vale lembrar novamente que Esaú era a semente da serpente, e ele gostaria que Jacó fosse com ele para Seir, terra de Edom, que mais tarde esse povo edomita vai contender com Israel. Portanto, ele deveria ter essa cautela. E aqui ele não diz para Esaú: olha, eu não vou com você, você está louco, sei lá se você vai estar armando uma casinha de caboclo para mim mais à frente, uma armadilha, uma emboscada. Ele não disse isso. Acompanhe na sua Bíblia. Disse Esaú, verso 12: partamos e caminhamos, e eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: meu senhor, sabe que esses meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais, um só dia morrerão e os rebanhos. Senhor, nós estamos cansados, nós não podemos. Vá à frente, a gente vai caminhando devagarinho e nós chegaremos lá. Jacó faz isso. Jacó não faz. Ele muda de direção, ele vai para outra direção. Eles estão reconciliados, não há mais desejo de vingança. Mas eu não quero caminhar com Esaú, eu não quero que os meus filhos, que a minha família, que o meu povo caminhe com Esaú. Deus havia mandado ele ir para Betel. Frente a frente, Esaú e Jacó, mas não lado a lado. Isso nos ensina que a reconciliação é um imperativo, mas voltar a caminhar junto, conviver junto, nem sempre. Quando possível, quando isso não afronta, não desonra o nome do Senhor, claro. Mas quando isso vai de encontro àquilo que o Senhor deseja, àquilo que as Escrituras nos mostram, é legítimo falar: olha, vá à frente, a gente se vê por aí um dia. Que Deus te abençoe, que Deus cuide da sua casa.
Mas é legítimo não querer ir junto. A reconciliação, ela não significa voltar a viver lado a lado. Verso 12 a 16 nos mostrou: nem quero que você deixe os seus homens, não precisa deixar os seus homens conosco. O autor não nos diz aqui se havia algum sentimento de desconfiança de Jacó, nem se havia no coração de Esaú um sentimento de assim que eu puder eu te mato. O entendimento aqui é que realmente houve uma reconciliação verdadeira. Jacó não estava disposto a dizer a Esaú seus verdadeiros motivos. E ele vai numa outra direção. Estabelecer-se em Sucote, ele caminha, ele vai para Sucote, quando ele deveria ir para Betel, onde Deus o havia mandado. Há aqui um contraste. Jacó vai para Sucote, ele lá constrói casa. Dá uma ideia de que eu quero demorar aqui. Ele faz palhoças para os animais. E Deus não disse isso para ele. Ele deveria ir até Betel, ele deveria ir para Betel. Nós vamos nos lembrar que Abraão, no capítulo 2, se encontra com Deus em Betel, a ponto dele erguer um altar, no versículo 7 do capítulo 2, dizer, ele erguia um altar para o Deus que lhe aparecera. Jacó deveria ir também para Betel. Esse texto nos mostra que Jacó obedeceu a Deus, ele está indo em direção a Betel, mas ele fica no meio do caminho. De Sucote depois ele vai para Siquém, e nos dá a ideia de que aqui ele obedeceu o Senhor, mas foi uma obediência meio que parcial. Uma meia obediência. E meus irmãos, uma coisa que nós deveremos trazer para as nossas vidas, que obediências parciais diante de Deus trazem consequências. Lembra de Abraão? Aquilo que ele ouviu: sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Abraão saiu da terra, mas saiu da parentela? Não, ele levou Ló consigo. E depois deu no que deu. Daqui a mesma maneira, e aí eu não quero dar o spoiler do capítulo 34 do seguinte, mas nós vamos ver o que acontece com Jacó, com a sua família. Por meio de obediências parciais, ela tem um custo. Muitas vezes nós somos parecidos com Jacó, não é verdade? Nós obedecemos, mas inclinados a nos contentar, talvez em ficar pelo meio do caminho. Não, aqui em Sucote está bom, vou fazer uma casa, uma palhoça para os animais, vamos ficando por aqui. Eu vou ficando por Siquém. Às vezes, por que tantas vezes nós precisamos de uma crise nas nossas vidas para darmos passos tão pequenos? Deus, na sua infinita graça, simples e soberana, Ele se revelou a Jacó e o transformou em Israel, enquanto Esaú foi deixado, confortável com seus bens, mas espiritualmente pobre da graça de Deus. Por isso Jacó não poderia caminhar com Esaú, semente da serpente. Outra coisa que nós podemos aprender nesse texto rico que o Senhor revelou na tua palavra, é que Deus não se impressiona com aquilo que nós temos. Não há nada em nós que possa impressionar Deus. Ele é o Senhor absolutamente pleno. Tudo que nós temos de pleno vem de Cristo. Deus não salvou você, não salvou a mim, porque nós temos uma contribuição valiosa para o seu reino. Pensar isso é pensar enganado acerca de Deus, de quem Deus é, da sua graça, que é melhor do que a vida. E um texto que eu gosto muito:
A nossa única contribuição com Deus é o nosso pecado. Se é que nós possamos dizer assim. Deus escolheu nos salvar por pura graça. E por pura graça Ele conduziu Jacó e o transformou em Israel, porque tinha um propósito redentivo que hoje nós conhecemos e que Jacó ainda não tinha muito claro. Hoje nós conhecemos a história da redenção. Hoje nós conhecemos a cruz. Ela tem um significado pleno para nós. Reconciliações nunca são fáceis, elas têm um custo alto. Entre nós, réis mortais, é preciso esmagar o nosso orgulho, a autossuficiência, a autoconfiança e confiar absolutamente na graça de Deus. É isso que nós precisamos. Porque as reconciliações, elas necessitam de humilhação. E não é fácil humilhação. Não é fácil reconhecer que nós somos pó. Essa é uma verdade do Senhor. Por isso Jacó se inclinou 7 vezes. Não apenas uma, mas 7 vezes, conforme o costume oriental. Essa reconciliação deve levar o nosso olhar, o nosso coração, a nossa mente à cruz de Cristo. Se quando pensarmos na palavra reconciliação, não nos volvermos imediatamente para a cruz de Cristo, que nos reconciliou com Deus ao preço de uma humilhação, de encarnação na forma humana, e passou pela humilhação da cruz, tem algo de errado. É a mesma coisa do pai ou da mãe na cozinha, e lá em casa a Nilza já tirou as facas todas do lugar, porque o Tito abre as gavetas da cozinha. Então tirou do alcance. Então a mãe ou o pai, quando vê uma faca afiada na mão de uma criança, a primeira coisa que vem à mente é correr e tomar. De igual maneira, pensar em reconciliação é pensar na obra de Cristo na cruz. Pensar em humilhação é pensar na crucificação, no Calvário, que nos trouxe vida. A maior reconciliação custou o sacrifício do Cordeiro Santo, Cristo Jesus, que não deu ao Pai uma obediência parcial, mas uma obediência cabal, total. As nossas vidas hoje deveria haver mais Israel e menos Jacó, mais homens e mulheres transformadas. Nós devemos evoluir na nossa capacidade de confessar os nossos pecados, treinar, confessar os nossos pecados, treinar, nos humilhar, sobretudo diante de Deus. E no mais, viver na alegria de homens e mulheres reconciliados com Cristo, na humilhação da cruz. Por conta desse Deus maravilhoso, que nos quer em Betel, na casa de Deus, vivendo de maneira santa, reta e esperando somente nesse Deus infinitamente generoso e gracioso, como nós vimos na vida de Jacó. Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós te somos gratos, Senhor. Agradecemos ao Senhor pela tua palavra que nos foi revelada. Nós nos alegramos, ó Deus, porque ela nos lembra quem nós somos e da necessidade que nós temos de nos reconciliar com os nossos pares. É verdade que nós temos desentendimentos, mas nós devemos nos lembrar que Cristo nos reconciliou, ó Deus Santo, e não ter vergonha de nos humilharmos pedindo perdão e restituindo aquilo que nós retiramos, seja a paz ou qualquer outra coisa. Nós nos alegramos porque hoje o Senhor nos edifica com a tua palavra. Pedimos que o Senhor abençoe a tua igreja, cuide do teu povo, ó Deus Santo, e que nós sempre nos lembremos
da maior restituição que foi feita na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida em abundância. Essa é a nossa oração na mediação do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.